Essa é a segunda parte do vídeo 50 atores que partiram e deixaram saudades. Vamos assistir? Eu vou começar com Marcos Paulo, que nasceu no dia 1º de março de 1951, em São Paulo, e faleceu em 11 de novembro de 2012, aos 61 anos, no Rio de Janeiro, vítima de uma embolia pulmonar. Em 2011, o ator tinha sido diagnosticado com câncer no esôfago. Ariel Coelho nasceu em 10 de janeiro de 1951, na cidade de Curitiba, no Paraná, e faleceu em 28 de junho de 1999, de um tumor no fígado, no Rio de Janeiro, aos 48 anos. Fernando Almeida nasceu em 21 de maio de 1974, no Rio de Janeiro, e foi brutalmente assassinado com tiros na madrugada do dia 4 de abril de 2004, após um desentendimento na saída de um baile funk, no Rio de Janeiro, aos 29 anos. Augusto Olímpio nasceu no Rio de Janeiro em 18 de novembro de 1943 e faleceu na mesma cidade em 7 de janeiro de 1993, vítima de um câncer de próstata, aos 49 anos. Elias Glazer nasceu em São Paulo no dia 4 de janeiro de 1934 e faleceu em 16 de maio de 2015, no Rio de Janeiro, após sofrer uma queda, resultando em fratura de algumas costelas e perfuração do pulmão, que o levaram a uma falência circulatória após uma broncopneumonia, aos 81 anos. Fausto Rocha nasceu em 15 de maio de 1943, em Santa Catarina, e faleceu em 27 de janeiro de 2001. Fausto era portador de ELA, esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa e progressiva que acarreta em paralisia motora irreversível. Faleceu aos 57 anos em Joinville, Santa Catarina. Carlos Augusto Strasser nasceu em 4 de agosto de 1946, em São Paulo, capital, e faleceu em 19 de fevereiro de 1993, em Petrópolis, Rio de Janeiro, aos 46 anos, por complicações respiratórias em decorrência do vírus HIV. Ele foi uma das primeiras pessoas a assumir publicamente que convivia com o vírus, tornando fato público em 1991. Jairo Lourenço nasceu em 16 de fevereiro de 1961, em Curitiba, no Paraná, e faleceu em São José dos Pinhais, também no Paraná, em 29 de novembro de 2021, em consequência de um AVC, aos 50 anos. Hélio Souto nasceu em 25 de março de 1929, no Rio de Janeiro, e faleceu em 5 de outubro de 2001, em Atibaia, de um infarto, aos 72 anos. Gésio Amadeu nasceu na cidade de Santos Dumont, Minas Gerais, em 14 de junho de 1947, e faleceu em 5 de agosto de 2020, vítima da Covid-19, aos 73 anos. Ivan Mesquita nasceu em 17 de março de 1932, no Rio de Janeiro, e faleceu em 1º de agosto de 2011, também no Rio, por uma falência múltipla dos órgãos, aos 79 anos. Ivan Cândido nasceu em 21 de dezembro de 1931, no Rio de Janeiro, e faleceu em 31 de maio de 2016, também no Rio, vítima de uma pneumonia, aos 87 anos. Benjamin Catan nasceu em São Paulo em 17 de julho de 1925 e faleceu em 9 de janeiro de 1994, vitimado por um acidente vascular, aos 68 anos. Rômulo Arantes nasceu em 12 de janeiro de 1957, no Rio de Janeiro, e faleceu em 10 de junho de 2000, em Minas Gerais, num acidente de ultraleve. A aeronave teria sofrido uma espécie de pane antes de cair. Rômulo tinha apenas 42 anos. Cláudio Correia Castro nasceu no Rio de Janeiro em 27 de fevereiro de 1928 e faleceu em 16 de agosto de 2005, também no Rio. O ator sofria de diabetes e hipertensão e morreu de falência múltipla de órgãos em decorrência de complicações após uma cirurgia cardíaca aos 77 anos. Osmar de Matos nasceu em 4 de março de 1958 em São Paulo, capital, e faleceu em 25 de outubro de 1980, também em São Paulo. Osmar foi vítima de um acidente automobilístico, na época em que fazia a novela As Três Marias, com apenas 22 anos.
Newton Prado nasceu em 19 de maio de 1925, em Itu, interior de São Paulo, e faleceu em 4 de outubro de 2000, aos 75 anos, de enfisema pulmonar. Hugo Carvana nasceu em 4 de junho de 1937, em Lins de Vasconcelos, Rio de Janeiro, e faleceu em 4 de outubro de 2014, no Rio de Janeiro, capital, por complicações causadas por um câncer de pulmão, aos 77 anos. Adilson Barros nasceu em Sorocaba, São Paulo, no ano de 1947 e faleceu em 11 de novembro de 1997, vítima de complicações decorrentes do vírus HIV, em São Paulo, aos 50 anos. Átila Iório nasceu em 1º de abril de 1921, no Rio de Janeiro, e faleceu em 10 de dezembro de 2002, por problemas decorrentes de asma, bronquite e enfisema pulmonar, em Sepetiba, Rio de Janeiro, aos 81 anos. Lauro Corona nasceu no Rio de Janeiro em 6 de julho de 1957 e faleceu em 20 de julho de 1989, no Rio de Janeiro, por complicações decorrentes do vírus HIV. Ele gravava a novela Vida Nova quando precisou se ausentar, já muito debilitado, para cuidar de sua saúde. Faleceu muito jovem, aos 32 anos. Humberto Magnani nasceu em 25 de abril de 1941, em Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo, e faleceu em 27 de abril de 2016, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, de um acidente vascular encefálico, aos 75 anos. Na época, ele atuava na novela Velho Chico, da Rede Globo. José Wilker nasceu em 20 de agosto de 1946, em Juazeiro do Norte, no Ceará, e faleceu em 5 de abril de 2014, no Rio de Janeiro, de um infarto fulminante, aos 67 anos. Carlos Zara nasceu em Campinas, interior de São Paulo, em 14 de fevereiro de 1930, e faleceu em 11 de dezembro de 2002, em São Paulo, capital, de insuficiência respiratória, em decorrência de um câncer no esôfago, aos 72 anos. Tarcísio Meira nasceu em 5 de outubro de 1935, em São Paulo, capital, e faleceu em 12 de agosto de 2021, também em São Paulo, vítima da Covid-19, aos 85 anos. Paulo José nasceu em 20 de março de 1937, em Lavras do Sul, no Rio Grande do Sul, e faleceu em 11 de agosto de 2021, no Rio de Janeiro. Paulo conviveu com mal de Parkinson por mais de 20 anos, mas faleceu em decorrência de uma pneumonia aos 84 anos. Rodolfo Bottino, carioca, nascido em 11 de fevereiro de 1959 e falecido em 11 de dezembro de 2011, em Salvador, na Bahia. Rodolfo era portador do vírus HIV, mas faleceu em consequência de uma embolia pulmonar sofrida durante um exame de ressonância magnética, aos 52 anos. Cláudio Cavalcante nasceu no Rio de Janeiro, em 24 de fevereiro de 1940, e faleceu em 29 de setembro de 2013, também no Rio, devido a complicações cardíacas, durante uma cirurgia na coluna cervical, aos 73 anos. Chiquinho Brandão nasceu em Jaú, interior de São Paulo, em 20 de abril de 1952 e faleceu no Rio de Janeiro, em 4 de junho de 1991, de um acidente de automóvel, com apenas 39 anos. Na época, ele gravava a minissérie O Sorriso do Lagarto, da Rede Globo. Luiz Carlos Arutin nasceu em 19 de janeiro de 1933, em Barreto, São Paulo, e faleceu em 8 de janeiro de 1996, vítima de asfixia causada por um incêndio ocorrido em seu apartamento em consequência de uma vela acesa. Ele estava prestes a completar 63 anos. Carlos Alberto nasceu em 11 de junho de 1925, em Arroio Grande, Rio Grande do Sul, e faleceu em 6 de maio de 2007, no Rio de Janeiro, vitimado por um câncer aos 81 anos. Carlos foi casado com a atriz Ioná Magalhães entre 1966 e 1971. Cécio Tirré nasceu no Rio de Janeiro em 28 de maio de 1943 e faleceu também no Rio em 9 de outubro de 2020. Cécio sofria de mal de Parkinson e faleceu enquanto dormia em sua casa, aos 77 anos. Enio Santos
Nasceu em 15 de janeiro de 1922, em Porto Alegre, e faleceu em 30 de janeiro de 2002, no Rio de Janeiro, por falência múltipla dos órgãos, aos 80 anos. Serafim Gonzalez nasceu em 19 de maio de 1934, na cidade de Sertãozinho, São Paulo, e faleceu em 29 de abril de 2007, em Santos, litoral paulista, de insuficiência respiratória, aos 72 anos. Jesse Valadão nasceu em 24 de julho de 1930, em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, e faleceu em 27 de novembro de 2006, em São Paulo, capital, de insuficiência respiratória, aos 76 anos. Milton Moraes nasceu em 4 de setembro de 1930, em Fortaleza, no Ceará, e faleceu em 15 de fevereiro de 1993, no Rio de Janeiro, vítima de um câncer de pulmão, aos 62 anos. Rubens de Falco nasceu em 19 de outubro de 1931, em São Paulo, capital. Faleceu em 22 de fevereiro de 2008, também em São Paulo. Rubens sofreu um derrame em 2006, ficando internado por 2 anos e faleceu de uma parada cardíaca provocada por uma embolia, aos 76 anos. Dari Reis nasceu na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 12 de fevereiro de 1926 e faleceu em 26 de dezembro de 2010, no Rio de Janeiro, vítima de complicações de uma doença no cérebro, aos 84 anos. Guilherme Caram nasceu em 8 de outubro de 1957, no Rio de Janeiro, e faleceu em 7 de julho de 2016, também no Rio. Guilherme era portador de uma doença neurológica degenerativa rara, chamada Síndrome de Machado-Joseph. Faleceu aos 58 anos. Geraldo Del Rey nasceu em 24 de outubro de 1930, em Ilhéus, na Bahia, e faleceu em 25 de abril de 1993, em São Paulo, capital, de um câncer no pulmão, aos 62 anos. Moacir Deriquém nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, em 31 de agosto de 1927, e faleceu em 13 de abril de 2001, de um mal súbito, no Rio de Janeiro, aos 74 anos. Nelson Dantas nasceu em 17 de novembro de 1927, no Rio de Janeiro, e faleceu em 18 de março de 2006, também no Rio, de uma parada cardiorrespiratória, aos 78 anos. Ele também sofria de um câncer de pulmão. Abraão Fak nasceu em 28 de julho de 1937, em São Paulo, e faleceu em 24 de setembro de 2012, na mesma cidade. O ator sofreu complicações após um acidente doméstico no final de 2011, quando bateu a cabeça e precisou passar por cirurgia. Ele tinha 75 anos. Nildo Parente, cearense de Fortaleza, Nildo nasceu no ano de 1936 e faleceu em 31 de janeiro de 2011, em decorrência de um acidente vascular cerebral, aos 74 anos. Maurício do Vale nasceu no Rio de Janeiro em 1º de março de 1928 e faleceu em 7 de outubro de 1994, também no Rio, vítima de diabetes e complicações cardíacas, aos 66 anos. Felipe Levi era paulistano e nasceu no dia 12 de dezembro de 1938. Faleceu em 9 de julho de 2008. Tinha sérios problemas circulatórios e faleceu de um ataque cardíaco, aos 69 anos. Fábio Sabag nasceu em 19 de novembro de 1931, em Bariri, interior de São Paulo, e faleceu em 31 de dezembro de 2008, no Rio de Janeiro, de um câncer de próstata em metástase e de uma pneumonia, aos 77 anos. Miguel Magno nasceu em 28 de março de 1951, no Rio de Janeiro, e faleceu em 17 de agosto de 2009, em São Paulo, em decorrência de um câncer na região abdominal, aos 58 anos. Walter Santos nasceu em 16 de outubro de 1954, no Rio de Janeiro, e faleceu em 24 de dezembro de 2013, em São Paulo, capital, de um ataque cardíaco, aos 59 anos. Carlos Kroeber, mineiro de Belo Horizonte, nasceu em 20 de setembro de 1964 e faleceu em 12 de junho de 1999, de insuficiência cardíaca e respiratória, depois de ter ficado 2 meses internado, aos 64 anos.
Gostou? Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe.